Correção da lista 1. Escreva a matriz A, segundo a lei A. A é uma matriz 3 por 2, ou seja, é uma matriz de 3 linhas e 2 colunas, tal que cada elemento é igual, ou seja, é o resultado de que operação? De menos 2, base fixa, elevado ao I, que é o número da linha do elemento, mais o J, que é a coluna do elemento. Como uma matriz 3 por 2 é uma matriz que tem 6 elementos, distribuídos da seguinte maneira: 3 linhas, ó, linha 1, linha 2, linha 3. O I é o elemento da esquerda, é esse subscrito da esquerda. A gente tem que saber interpretar o que é cada uma dessas coisas. I e J são números que dão a indicação de que linha em que coluna está o elemento. Então, vamos lá. O elemento A1 é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Esse elemento aqui está na segunda linha, mas continua na primeira coluna. Então, é o elemento A21. Então, você pode ver que o I, que é 2, saiu de 1 foi para 2. Por quê? Porque saímos da primeira linha e fomos para a segunda linha. Agora, o I vai para 3, ou seja, fomos para a terceira linha. Observa que esse segundo elemento, esse segundo subscrito, que é o J, todos são iguais a 1. Por quê? Porque todos esses elementos pertencem à primeira coluna. Vamos para a segunda coluna, ó. Coluna 2, coluna 2, coluna 2, é o J. Agora, linha 1, I igual a 1. Linha 2, I igual a 2. Linha 3, I igual a 3. Então, ele diz aqui que cada elemento vai assumir que valor? Vai ser o valor do menos 2. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Ó. Nós vamos fazer as continhas relativas a isso que ele está falando aí. Então, vai ser, ó, vou fazer cada conta aqui. Como é que a gente vai determinar o elemento A1? Vai ser menos 2 elevado a 1 mais 1. Por quê? Porque nesse elemento o I é 1 e o J também é 1. Esse elemento aqui vai ser menos 2 elevado ao I, que vale 1, mais o J, que vale 2. Esse elemento aqui vai ser menos 2 elevado ao I, que vale 2, mais o J, que vale 1. Esse elemento aqui vai ser o menos 2 elevado ao I, que vale 2, mais o J, que vale 2. E esse elemento aqui vai ser menos 2 elevado a I, que vale 3, mais J, que vale 1. E esse último vai ser menos 2 elevado ao I, que vale 3, mais o J, que vale 2. Ok? Então, nós temos aqui as pontinhas que vão para a nossa matriz A. Então, a nossa matriz A vai ser igual. Menos 2. Vamos fazer as continhas aqui, ó. Fazer aqui em cinza. Ó. Menos 2 elevado a 2 vai dar 4. Então, nós temos aqui igual a 4. Epa. Ó, vai dar 4. Aqui vai dar menos 8. Ó. Menos 2 elevado a 3 é menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2.
Ó, menos 2 que multiplica menos 2 dá 4. E 4 que multiplica menos 2 dá menos 8. Então, toda vez que o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Toda vez que o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Então, ok? A gente vai fechar nessa definição. Então, aqui vai ser menos 8. Aqui vai ser menos 8 também, porque vai ser menos 2 elevado a 3. Aqui vai ser menos 2 elevado a 4, vai dar 16, que é menos 2 vezes menos 2, dá 4. Menos 2, que dá menos 8, que multiplica menos 2, que dá menos 16. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Aqui embaixo vai dar 16 outra vez, e aqui vai dar menos 32. Tá? Menos 2 elevado a 5 vai ser menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. Que multiplica menos 2. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui dá 4. Aqui dá 4. 4 vezes 4, 16. 16 que multiplica menos 2, menos 32. Segunda questão. Calcule o valor das incógnitas de acordo com o tipo de matriz. Então, B é matriz nula. O que é uma matriz nula? É uma matriz cujos elementos todos serão iguais a zero. Aqui, ele não está perguntando se a matriz é nula ou se não é. Ele está pedindo para você calcular o valor das incógnitas para que a matriz seja nula. Então, ele já está dizendo que a matriz é nula. Você não tem que dizer, sim, a matriz é nula. Não, a matriz... Não, você não tem que dizer isso. Você tem que calcular as incógnitas para que a matriz seja nula. E para que a matriz seja nula, todos os elementos são nulos. Então, esse elemento aqui, por exemplo, que elemento é esse? Esse é o elemento A, B, aliás, B o quê? 1, 2. Porque ele está na primeira linha e na segunda coluna. O elemento B12 tem que ser igual a zero. Então, você vai ter que fazer 3y ao quadrado menos 12 igual a zero. 3y ao quadrado igual a 12. Vem para cá positivo. Está lá negativo, vem para a direita positivo. 12 dividido por 3 dá 4. O que está multiplicando passa dividindo. Então, y, aqui é a primeira resposta, ó, igual a mais ou menos 2. Por quê? Porque é a raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 2. Tá certo? Então, aqui você já tem um primeiro resultado. Ó, você tem um primeiro resultado aqui. Vamos achar o segundo resultado, que é o resultado referente a x. Então, você tem que 2 terços de x menos 4 também tem que ser zero. O menos 4 que está aqui negativo vai para lá positivo. Você quer deixar x sozinho, não quer? Então, olha o que você vai fazer. O 4 já está aqui, você não pode modificar essa situação. Ela já foi estabelecida no passo anterior. O 2 que está multiplicando, ele vem para cá dividindo. E o 3 que está dividindo, vem para cá multiplicando. Então, você vai ficar com 12 dividido por 2, que dá 6. Então, x igual a 6. É a sua segunda resposta. Pronto, então as incógnitas x e y já foram calculadas. Tá?
Agora a gente vai fazer a B. Então, de novo, o que que ele quer? Ele quer que você calcule x, y e z de modo que essa matriz C seja uma matriz identidade. O que que é uma matriz identidade? Ora, gente, a matriz identidade tem A2 por 2, A3 por 3. O que que é uma matriz identidade? A matriz identidade é uma matriz quadrada cujos elementos da diagonal principal são todos iguais a zero. Então, por exemplo, uma matriz identidade I3, que no caso é a nossa matriz aqui, ela é do tipo 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Ele quer que você estabeleça, calcule valores para x, y e z, de modo que a matriz no final seja desse tipo aqui. Ou seja, esse elemento aqui, o C1, tem que ser igual a 1, segundo o modelo de matriz de identidade. Então, a primeira indicação que você tem aqui é que x menos 1 tem que ser igual a 1. Se x menos 1 é igual a 1, x igual a 2. Já tem o primeiro resultado aí. Agora, vamos lá. Esse elemento aqui, o x mais 4, tem que ser zero, ó. O y mais 4. Então, vamos lá. Y. Ó, segundo resultado aqui, ó. Segunda continha que a gente tem que fazer. Y mais 4 tem que ser igual a zero. Por quê? Porque o elemento C31, ó, o elemento C31, segundo o modelo de matriz de identidade, é zero. Então, y, passo 4 para lá, y igual a menos 4. É o segundo resultado. E esse terceiro resultado, que implica no Z, é o C33, ó. Ele é 1 também. Então, aqui, se você não tem esse modelo na cabeça, você não consegue estabelecer valores para cada um desses elementos aqui da matriz. Então, o 3Z, 3 mais 1 tem que ser igual a 1, ó. Por quê? Porque o I3, a matriz de identidade, é desse tipo. Então, ele não está perguntando se a matriz é identidade. Não tem que responder sim, a matriz é a identidade. Não cabe. Ele está pedindo para você calcular os valores para que a matriz seja identidade. Então, ele não está perguntando se a matriz é a identidade, não. Ele já está dizendo que é. Não faz sentido você responder que é a matriz de identidade. É uma questão de interpretação. Não é uma pergunta, é uma condição. Calcule x, y e z de maneira que essa matriz seja matriz de identidade. Tá bom. O que precisa acontecer para que a matriz seja identidade? Ah, tá. Os elementos da diagonal principal serão todos iguais a zero. Desculpa, serão todos iguais a 1. E os demais iguais a zero. Ah, então tá bom. Então, o que é? Esse aqui está na diagonal principal. Tem que ser igual a 1. Esse aqui não está na diagonal principal. Tem que ser zero. Esse aqui está na diagonal principal. Tem que ser igual a 1. Pronto, agora você vai achar os valores e encerrou a questão. Ó, aqui dá zero, ok? Ó, isso aqui é zero. Por quê? Porque esse 1 vem para cá negativo, 1 menos 1, zero. Então, você vai ficar com 3z ao cubo igual a zero. Z ao cubo igual a zero sobre 3, que é zero, gente. Então, z é zero. Achou y, achou x e achou z. Respondeu a pergunta. Acabou. Não tem que dizer que sim, que não. Não é um verifique se é. Tá? É calcule os valores. Aqui, ó, calcule o valor. Pronto, calculou. X é 2, y é menos 4 e z é 0. Item D. Matriz escalar. O que é uma matriz escalar? Matriz escalar é uma matriz quadrada cujos elementos da diagonal principal são todos iguais. Poxa, se ele deu aqui que o primeiro elemento é menos 6, obrigatoriamente, todo o restante vai ter que ser igual a menos 6. Todo o resto. Então, esse aqui também é menos 6 e esse aqui também é menos 6.
Então, isso é uma definição. Então, esse aqui também é menos 6, e esse aqui também é menos 6. E os demais? Iguais a zero. Quais são os demais? Só esse aqui. Então, esse aqui vai ter que ser zero. Por quê? Porque na diagonal principal funciona assim. Os elementos da diagonal principal são iguais a um valor, que pode ser menos 6, pode ser qualquer outro, e os demais são iguais a zero. Então, você tem que fazer 3 continhas aqui. Você tem que dizer que 3x, menos 3x, aliás, menos 3x, menos 4 é igual a menos 6. Você tem que dizer fazer aqui a continha. Ó, segunda, ó, segunda condição aqui. Y mais 4 igual a zero. E uma terceira condição. 5z menos 1 igual a menos 6. Isso aqui é uma matriz escalar. Então, aqui a gente vai isolar o x. Vem cá, o 4 vem para cá, positivo. Então, vai ficar menos 3x igual a menos 2. Por quê? Porque o 4 vem para cá, positivo, dá menos 2. Menos com menos dá mais. X igual a 2 terços. Pronto, é o primeiro valor. Agora, vamos para o segundo valor aqui. Y. Aqui a gente já pode botar direto o gabarito. Por quê? É só passar o y para o lado direito. Y igual a menos 4. Já fechou o valor do z, do y. Agora, vamos fazer o z aqui. 5z igual a menos 6 mais 1. Está negativo, vem positivo. 5z igual a menos 5. Quem deve 6 e tem 1, deve 5. Então, 5 dividido por menos 5 dividido por 5 vai dar menos 1. Z igual a menos 1. Pronto, está aí o gabarito dessa questão. X é 2 terços, Y é menos 4 e Z é menos 1. Então, você respondeu a que pergunta? Calcule o valor de X das incógnitas para que isso aconteça. Então, em cada item, você tem uma condição, uma classificação de matriz. Na letra D, ele diz que o item o E é uma matriz triangular inferior. Significa o quê? Que dada a diagonal principal, marca a diagonal principal. Diagonal principal dá menos 1, 2 e 2. Vai para o triângulo de baixo. Ó, essa construção aqui, ela tem que te dar valores que são diferentes de zero. E em cima é tudo zero. Pronto, só isso. Então, o que é uma matriz triangular inferior? É uma matriz cujos elementos abaixo da diagonal principal, inferior e abaixo, são diferentes de zero. E os elementos acima são todos iguais a zero. Pronto, então, você tem que 3x menos 6 igual a zero. Você tem que menos 5y mais 13 também igual a zero. E você tem que 3z sobre 2 mais 2 igual a zero. Pronto. Então, é isso que ele quer que você faça. Ele quer que você calcule valores para as incógnitas segundo a classificação da matriz que ele escolheu que seja. Então, vamos continuar aqui. O 6 vem para cá positivo. X é igual a 6 dividido por 3, que dá 2. O 3 que está multiplicando passa a dividir. Aqui, o 13 vai para lá negativo
E aqui, menos com menos dá mais, y igual a 13/5. Não tem como simplificar. 3z sobre 2 igual a menos 2, porque o 2 que está aqui positivo vem para cá negativo. Esse 2 que está multiplicando vai para lá, que está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, você vai ficar com 3z igual a menos 4. Por quê? Porque 2 multiplica menos 2 dá menos 4. E aqui você já finaliza. Ó, o que está multiplicando passa dividindo. Então, z vai ser menos 4 sobre 3. Calculou os valores segundo as condições. Terceira questão. Sejam as matrizes A e B, determine menos 3A mais B transposta. Vamos fazer menos 3A primeiro. Vamos pegar todos os elementos de A, multiplicar por menos 3. Então, aqui dá menos 6. Aqui dá menos 3. E aqui dá 0. Embaixo dá 0. Embaixo dá 3, porque menos com menos dá mais. E aqui vai dar 15 positivo, porque menos com menos dá mais também. Ok? Aqui vai dar menos 3, menos 6 e menos 48. Certo? Vamos abrir aqui um bocadinho. Esse é o menos 3A. Agora, a gente vai calcular o B transposta aqui. O que é calcular a transposta? É transformar a primeira linha em primeira coluna. É simples assim. Então, vamos lá. 4 menos 5 sextos e 0. Viu? Transformou a primeira linha em primeira coluna. Agora, vai transformar a segunda linha, menos 2, 7 e menos 7 terços, ó, em segunda coluna. E a terceira linha, 2, 1 meio e 1 em terceira coluna. Agora, a gente vai somar essas duas matrizes aqui. Então, nós somando essas duas matrizes aqui, epa, vamos fazer bonitinho. Ó, somando, a gente vai ter a seguinte matriz. Menos 6. Ó, vou fazer a continha. Menos 6 com 4, menos 6. Mais 4. Menos 3. Menos 2. Você vai somar os elementos correspondentes. E aqui, 0 mais 2. 0 mais 2. Segunda linha. Ó, 0. Estou começando daqui para cá, tá? Então faz. Então, vamos lá. 0 mais com menos 5 sextos, mais menos 5 sextos é 0 com menos 5 sextos. 3 mais 7. E aqui 15 mais 1 meio. 15 mais 6. E a última coluna, menos 3, última linha, menos 3 mais 0, menos 6, menos 7 terços, que vai ficar mais menos 7 terços, então é menos 6, menos 7 terços. E menos 48 mais 1. Então, igual. A gente vai fazer aqui a resposta final. Tem umas continhas para fazer. Nossa, horroroso aqui, mas... Devo 6 e tenho 4. Devo 2. Devo 3, devo 2, devo 5. 0 mais 2, 2. 0 menos 5 sextos é o próximo. Menos 5 sextos. 3 mais 7, 10. Agora, vamos fazer essa continha de 15, ó, aqui embaixo, ó. 15 mais 1 meio. Vou ensinar a fazer rapidinho. Qual é o MMC? 2.
multiplica 15 vezes 2, que dá 30, e soma com 1. Então, vai ser 31 sobre 2, que é esse aqui. 31 sobre 2. Aqui embaixo, menos 3. Vou fazer essa outra continha aqui. Menos 6, menos 7 terços. Você vai fazer, repete o denominador, que é 3. Multiplica o denominador pelo número inteiro. 6 vezes 3, menos 18. Com menos 7. Vai dar menos 25 terços. Que eu devo. Então, eu fico devendo menos 25 terços. É o elemento da terceira linha e segunda coluna. E aqui é menos 47. Devo 48, tenho 1, então devo 7. Essa aqui é a resposta. Aqui estão as continhas. Calcule o produto A vezes B em cada caso. Então, olha só, o que eu quero falar aqui? Eu quero falar o seguinte. Você tem aqui uma matriz 3 por 2, multiplicando uma matriz 2 por 2. Número de colunas da fator da esquerda igual ao número de linhas da direita, ok. Esse produto é possível. E a matriz resultante, que é a matriz A vezes B, tá? Que é a matriz A vezes B, ela vai ser uma matriz 3 por 2. Então, o que sobrou aqui é 3, e o que sobrou aqui de coluna é 2. Então, a sua matriz A vezes B vai ser uma matriz 3 por 2. Ok? É bom fazer isso para você não se perder do tipo de matriz que você vai ter que dar conta depois. Então, vamos lá? Como é que a gente vai fazer? Que é 3, né? Bom, vamos fazer na ordem direitinho. Primeiro, eu vou fazer primeira linha com primeira coluna. A primeira linha com a primeira coluna vai me dar esse elemento daqui. Então, vai me dar o elemento daqui, ó, 2 vezes 1 mais 8 vezes 0. Eu vou mexer somente com a tarja da vertical. O que eu fiz? Eu saí da primeira coluna e fui para a segunda coluna. Mas eu me preservei na primeira linha. Então, eu continuo aqui na primeira linha. 2 vezes menos 1, ó, 2 que multiplica menos 1, mais 8 vezes 4. Fechou. Agora, eu quero trabalhar na segunda linha. Eu tenho 3 linhas para trabalhar. Vou trabalhar na segunda linha. Então, vai ser 4 vezes 1, mais 2 vezes 0. Agora, eu vou trabalhar na segunda coluna, ainda na segunda linha. Então, vai ser 4 que multiplica menos 1, mais 2 vezes 4. Fui para a terceira linha. Opa. Fui para a terceira linha. Volto para a primeira coluna. Então, eu quero esse elemento daqui. 5 que multiplica 1, mais 3 vezes 0. Depois, vou para a segunda coluna. 5 que multiplica menos 1, mais 3 vezes 4. Agora é continha para fazer. Então, a nossa matriz A vezes B é o resultado dessa continha aqui. Ó, 0, 0 e 0, não é isso? Então, aqui a gente tem 0, 0 e 0. Então, como resultado, aqui a gente tem 2, a gente tem 4 e a gente tem 5. 5 vezes 1, tá vendo? Aqui vai ser 32, ó, vamos colocar aqui, isso aqui vai ser menos 2, menos 4 e menos 5.
Aqui vai ser 32, aqui vai ser 8 e aqui vai ser 12. Então, vamos fazer as continhas? Ó, menos 2 com 32, 30. Positivo. Menos 4 com 8, 4. Menos 5 com 12, 7. Agora, a gente vai fazer isso aqui. Então, olha só a importância da gente observar os tamanhos. Que matriz é essa? Isso aqui é uma matriz 1 por 3. É uma matriz de uma linha e 3 colunas. Que matriz é essa? É uma matriz de 3 linhas e uma coluna. Então, vamos lá. O número de colunas igual ao número de linhas, ok, o produto é possível. E a matriz produto, ela é de que tipo? 1 por 1. Então, olha, a gente tem que ver aqui que a matriz A vezes B é uma matriz 1 por 1. O que é uma matriz 1 por 1? É uma matriz com apenas um elemento. Por quê? Porque é uma matriz de uma linha e uma coluna. Então, isso aqui foi objeto de erro, por quê? Porque ao invés do aluno somar os elementos, ele deixou os elementos como se fossem elementos distintos. Então, as parcelas, quais parcelas? Essas aqui, ó. 1 vezes 0, mais 5 vezes 1, mais 8 vezes 3. Ao invés dele somar, o aluno deixou como se fossem 3 elementos. E, na verdade, não. Isso aqui, a matriz resultado, matriz A vezes B, é o resultado dessa soma, que é 29. 24 mais 5, 29. Não é uma matriz com 0, 5 e 24. Não é. É uma matriz 1 por 1. Uma matriz que tem apenas uma linha e uma coluna. É uma matriz unitária, só tem um elemento. Vamos à matriz inversa. A gente sabe, vamos usar a definição. Calcule a matriz inversa de M. E vou chamar a matriz inversa de M elevado a menos 1. Então, eu vou dizer que ela é A vezes AB, CD. Então, por definição, M que multiplica M menos 1 é igual a I2, que é uma matriz 2 por 2. Pronto, eu vou usar essa igualdade para achar a matriz inversa. A, B, C e D são valores, são incógnitas, que a gente não sabe quais são esses valores a princípio. Então, eu vou efetuar esse produto aqui, ó. 3, 1, 5, 2, que multiplica A, B, C e D, e eu vou ter que igualar a matriz I2, que é 1, 0, 0, 1. Vou ficar com 2 sisteminhas aqui, gente. Vamos primeiro montar a matriz, aí a gente faz direitinho. Ó, vou pegar, fazer esse produto aqui. O que é esse produto aqui? Ó, linha, coluna. Ó, então, eu tenho 3 vezes A, 3A, mais 5 vezes B. Que elemento é esse? O elemento da primeira linha e da primeira coluna. Agora eu vou... Ai, desculpa, errei aqui. Errei. 3A mais C. Primeira linha com primeira coluna. 3A mais 1 vezes C, que é C. Vou continuar na primeira linha e agora estou na segunda coluna. Então, vou ficar com 3B, 3 vezes B,
3B mais D. Agora, eu quero fazer a multiplicação da segunda linha. Começo aqui, 5A mais 2C, 5B mais 2D. Fechei. Isso igual a 1, 0, 0. Pronto, agora eu vou ter dois sisteminhas aqui. Um envolvendo A e C, que são esses dois elementos da primeira coluna aqui, ó. 3A mais C igual a 1, ó. 5A mais 2C igual a 0. Igualdade de matriz. Eu quero tirar o C. Então, eu vou pegar, multiplicar essa equação por menos 2. Para menos 2C por mais 2C dá 0. Então, nós temos aqui um sisteminha que se comporta da seguinte maneira. Menos 2 vezes 3, menos 6A. Menos 2C igual a menos 2. Esse é o método da adição. Aqui eu repito, ó, 5A mais 2C igual a 0. O que eu tenho aqui? O 0 que eu queria que tivesse. Vou agora somar essas duas equações, ó, e vou ficar com o quê? Menos 6A com 5A menos A. Aqui dá 0, menos 2 mais 0, menos 2. Isso me leva a A igual a 2. Então, pronto. O meu A é 2. Ó, a gente já sabe que A aqui é 2. Vamos voltar numa das equações e achar o B, o C, desculpa. Eu vou usar aqui, ó, a segunda equação. Então, na segunda equação, eu tenho, ó, na segunda equação, eu vou ter 5A mais 2C igual a 0. Só que A é 2. Se A é 2, ó, vou ficar com isso aqui. Então, vou ficar com 2C igual a menos 10. Por quê? Porque o 10, que está aqui à esquerda positivo, vai para lá negativo. Então, eu tenho que ser, vai ser menos 10 dividido por 2, que dá menos 5. Então, já tem outro resultado aqui, que é o C, que é menos 5. Estou completando isso aqui. Agora, aqui, eu vou fazer o segundo sisteminha. Ó, 3B mais D é 0, que é esse elemento da segunda coluna, ó, é 0. E o de baixo, 5B mais 2D é 1. Quero tirar o D. Então, eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 2. Vou ficar com um sisteminha modificado, mais semelhante. Menos 6B menos 2D igual a 0. Menos 2 vezes 0 dá 0. A equação de baixo não sofreu alteração. Então, vai ficar 5B mais 2D igual a 1. Que método é esse? É o método da adição. Então, ó, o 0 que a gente queria. E agora, a soma dessas duas equações aqui. Então, a gente tem aqui menos B, devo 6 e tenho 5, devo 1B. Aqui era o 0 que a gente queria, e 0 mais 1, 1. Se menos B é 1,
B é menos 1. A gente está multiplicando tudo por menos 1. Então, aqui a gente tem que B é menos 1. Tá vendo? Estamos achando 1 por vez. Eu vou lá na primeira equação para achar o D. Então, olha o que eu vou fazer. Eu já vou substituir B por menos 1. Então, 3 que multiplica menos 1 mais D vai dar 0. Então, D é igual a 3. Por quê? Porque do lado esquerdo é menos 3. Vem para o lado direito, 3. Então, aqui D é 3. A resposta da matriz inversa, m elevado a menos 1, vai ser A, que é 2, B, que é menos 1, B, que é menos 1, menos 5 e 3. Fechou. Sexta questão. Calcule o determinante abaixo. Olha, por que que ninguém acertou essa? Porque a resolução ela não teve uma ordem, digamos assim. Primeira coisa, você tem que estabelecer a linha, a fila que você quer trabalhar. Eu escolhi a coluna 1. Ó, o que que significa isso? Isso é fundamental. Porque se você não fizer, você não organizar essa primeira escolha, fica difícil para você. Então, o que que significa dizer que você está escolhendo a coluna 1? Significa que o seu determinante vai ser cada elemento dessa coluna, começando aqui pelo 6, multiplicado pelo determinante, ó, olha só o que a gente vai fazer. Ó, a gente não pode perder de vista a fórmula. Gente, paralisou, ó. Ui, Senhor. Não, não quer. Tá bom. Depois a gente desmancha aqui. Ih, caramba, até a borracha tá. Vamos lá. Ó, 6 que multiplica menos 1, que é uma base fixa, elevado a este endereço. Que endereço é esse? Primeira linha, então linha é o I é 1, primeira coluna, então o J também é 1, vezes o D11, que é esse endereço aqui, mais 0 que multiplica menos 1, elevado, segunda linha e primeira coluna, ó. Por que que a gente não vai indicar esse resto? Porque os demais elementos são todos zero, fazendo que tudo dê zero. Então, tá vendo por que que não precisa mais indicar isso? Agora, vamos lá. O que que é o seu D1? O seu D1. Ah, então, Márcia, depois que eu calcular o D11, eu jogo aqui e acho o determinante verdadeiro. Ah, então tá. Meu problema está resolvido se eu achar o D11 verdadeiro. Então, vamos achar o D11. O que que é o seu D11? O seu D11 é a matriz, é o determinante de uma matriz, cuja primeira linha você vai desprezar, a primeira coluna você vai desprezar, e você vai ficar exatamente com essa matriz nova aqui, ó. Ó. Você vai ficar com essa matriz aqui, ó. Ó.
Sua nova matriz é essa aqui, ó, seu novo determinante, o seu D1. A hora que você calcular esse determinante aqui, você achou esse D1. Não pode perder de vista isso. Ó. Ah, Márcia, mas tem um problema sério. Esse D11 é uma matriz 4x4. Eu não vou poder aplicar a regra de Sarros. Não, não vai. Vou ter que fazer de novo uma escolha? Vai ter que fazer uma de novo. Vai escolher o quê? Vamos escolher que fila agora você vai escolher. Você vai escolher a linha 1. A coluna 1 não te serve mais. Então, você vai, fila escolhida, linha 1, ó. Ó, você vai escolher a linha 1. Por que você vai escolher a linha 1? Porque é uma linha conveniente para você. Por que é uma linha conveniente? Porque é uma linha que tem muitos zeros. Então, essa é a sua escolha, que no caso é a minha, né? Por que eu estou escolhendo ela? Exatamente para fazer menos contas, para andar mais rápido com o exercício. Eu poderia escolher a segunda linha, poderia escolher a terceira linha, poderia escolher aqui, ó, poderia escolher a segunda coluna, ó, a segunda coluna é excelente também. Por quê? Porque só tenho 5 aqui para resolver. Mas a minha fila escolhida é a linha 1. Significa o quê? Que eu vou pegar, olha agora aqui como que esse passo é importante. O que eu não posso perder de vista? Que eu estou calculando o D1. Como é que eu calculo o D1? Eu vou pegar, se a minha fila escolhida é a linha 1, ó, se a minha fila escolhida é a linha 1, ó, o que eu quero? Eu vou pegar cada elemento da linha, 7 que multiplica menos 1, elevado a 1 mais 1, que é o endereço do 7, vezes o D' 1. Então, o D1 caiu aqui no 4, 4 por 4. E agora surgiu um D'1, que é o quê? O determinante da matriz, que fica quando eu desprezo a primeira linha e a primeira coluna, que é o elemento do 7. Onde está o 7? O 7 está na primeira linha e na primeira coluna. Então, eu vou desprezar tanto a primeira linha quanto a primeira coluna e vou ficar exatamente com essa nova matriz aqui, ó. Então, olha, esse aqui, ó, é o meu D'. Esse é o meu D'1. Esse é o D'1. Então, aqui, ó, vou até botar aqui. Ó, vou pegar isso aqui. Vou dar uma encolhidinha aqui. Vou encolher aqui para a gente conseguir botar tudo aqui, ó. Então, esse D'1 vai ficar aqui, ó. Ó. Então, o nosso D'1 é esse aqui, ó. Márcia, então, o que o D'1 vai nos ajudar? O D'1 vai nos ajudar a achar o D'1. Por quê? Porque o nosso D'1 depende do D'1. Tá vendo? Olha como que ele está atrelado. O D'1 é um dos fatores que calcula o D'1. Se eu achar o D'1, resolvi meu problema. Então, vamos lá.
Tá vendo como que é uma coisa, né, de interpretação, de interpretação. Então, vamos fazer a regrinha de Sarro? Como é que é a regrinha de Sarro? Repete aqui a primeira linha, a primeira coluna, a segunda, 2. E vou fazer aquelas multiplicaçõezinhas, né? Vou fazer aqui, ó, fazer tudo em, ó, 0, 0 e -5. Confere? Agora vamos para a direita. Vamos usar o rosinha aqui. Ó. 0. Aqui não deu. Aqui dá 0 também. Porque o 0 está aqui. E o último aqui vai ser o quê? 20, -20. Por quê? Porque daria originalmente positivo. Então, você tem que trocar o sinal. Vai ficar -25. Certo? Muito bem. Então, o que você vai voltar, ó. O que você vai fazer aqui? Você vai achar o seu D11, ó, fazendo que conta? 7 vezes -1 elevado a 1 mais 1 é 7. Por quê? Porque isso aqui dá 7, ó. Isso aqui tudo dá 7. Que multiplica -25. Então, o seu D, linha 1, deu o quê? O seu D' foi regra de Sarro. Deu direto -25. Então, você achou o D'1, jogou aqui, e ele completou, junto com o 7, o D11. 7, que multiplica -25, vai dar -175. O que você vai fazer? Vai subir com isso. Se o seu D11 é -175, você matou essa charada aqui. Ó, 6 que multiplica -1 elevado a 1 mais 1 é 6. Então, aqui você vai ficar com 6 que multiplica -175. Isso vai dar -1050. Então, esse é o resultado final. O que faltou na resolução desse exercício é essa ordem, diria eu. Você não. O que aconteceu? O pessoal se perdeu. O que eu tenho que fazer agora? Eu não sei o que eu tenho que fazer agora. Não, você tem que manter uma ordem para voltar e fazer o que tinha que fazer. Você vê que um resultado fica atrelado ao outro. Aqui, calcule o valor de x na igualdade. Ora, gente, isso aqui é uma matriz 4x4. O determinante dessa... é uma matriz 4x4, mas é uma matriz triangular superior. Os elementos acima da diagonal principal são diferentes de 0. Nos videozinhos que a gente postou, ó, aqui a diagonal principal, aqui, ó. Abaixo de 0, abaixo da diagonal principal, os elementos são 0 e acima os elementos são diferentes de 0. Então, vai ser uma diagonal, é uma matriz triangular superior. Como é que a gente acha o determinante de uma diagonal, de uma triangular? Fazendo o produto dos elementos da diagonal. Então, qual é o determinante dessa matriz? Vai ser 1, que multiplica 1, que multiplica -2, que multiplica 6. 1 vezes 1, 1. -2 vezes 6, -2. Essa matriz é uma matriz 2 por 2.
como que a gente acha o determinante? Tudo é determinante, olha as barras aqui. Então, você não tem que operar entre as matrizes, você tem que achar cada determinante e você tem que trabalhar com os determinantes. Então, o que que você tem aqui? Diagonal principal, que é o quê? 3x ao quadrado. Menos diagonal secundária, que vai ser o quê? 28 vezes 5. Negativo. Então, vai ser menos 140. Daria positivo, vem como a diagonal principal, você inverte o sinal. Ok? Então, tá, você tem esse determinante que dá menos 12 e esse determinante aqui que dá isso aqui. Então, o que que você tem aqui? Não perdemos de vista o seguinte: esse determinante aqui é desse, essa expressão é desse determinante. Então, o que que você tem? Você tem que somar menos 12 com esse determinante aqui. Olha esse sinal de mais aqui. Então, vai ser mais menos 3x2 é o próprio menos 3x2 menos 140 igual a menos 149. Então, vamos lá. Menos 3x ao quadrado igual. 140 vem para cá positivo. Então, vai ficar menos 9. Mais 12. Menos 3x ao quadrado. Não, é 3x ao quadrado, né, gente? Não tem nada de menos, não. Não existe esse menos, não. Não. É esse menos que não existe. Isso aqui é mais 3x ao quadrado igual a 3, x ao quadrado igual a 1, x igual a mais ou menos 1. Eu não pode inverter o sinal, porque aqui é diagonal principal, você preserva o sinal. Aqui que você troca o sinal, vai ser menos 140 mesmo. Seria positivo, vem para cá negativo. Então, x igual a mais ou menos 1. Se você colocar só x igual a 1, está errado. Se você colocar só x igual a menos 1, está errado. A resposta correta é x igual a mais ou menos 1. E a oitava questão, ela fala o seguinte, que, ó, essas questões aqui, eu falei isso, né? Você tem que ficar prestando atenção no que ele está falando, na informação que ele está dando em relação à linha e à coluna. Então, ele diz que a organização é formada pelos países 1, 2 e 3, o volume anual de negócio realizado entre os 3 parceiros, representado pela matriz A, na qual o elemento da linha I e coluna J informam o quanto o país I exportou. Então, olha só, se ele está dizendo que o país I exportou, ele está dizendo que a linha informa a quantidade de exportação. Exportou para o país J. Ora, se I exporta, o que que o país J faz? Importa. Então, olha, o país J importa. Aí ele pergunta, qual o país que mais exportou? Ora, o país que mais exportou, você tem que ver a linha de mais quantidade. Então, vamos lá. País 1, linha 1. País 2, linha 2. País 3, linha 3. Aqui foi só somar.
0 mais 1,2 mais 3,1. Por quê? O que você tem que entender? Que I, que é a linha 1, e J, que é a coluna 1, nesse caso aqui, é o país 1 exportando para o país 1, que também está exportando. O 1 exportando para o 1, por isso que é 0. E o que é esse 1,2 aqui? É o país 1 exportando para o país 2. Porque o I aqui é 1. E I é o quê? I é o que exporta. Então, essa informação aqui, o que faltou também nesse exercício? Faltou nesse exercício a interpretação do que é o A11, do que é o A12. O que é o A11? O país 1 exportando para o país 1, por isso que é 0. O país 1 exportando para o país 2, deu o quê? 1,2. O que é o A13? É o país 1 exportando para o país 3. Por isso que é 3,1. Então, quantas exportações o país 1 fez? 0 para ele mesmo, 1,2 para o país 2 e 3,1 para o país 3. Assim, os outros. O que é esse 2,5 aqui? Que endereço é esse aqui? Ah, Márcia, isso aqui é o A23. Por quê? Que é o que está na segunda linha e na terceira coluna. O que significa isso? O país 2 exportando para o país 3. Exportou 2,5 bilhões de dólares. Então, olha, nessas contas todas, qual o volume de negócios de exportação? 4,6. Então, a resposta aqui é o país 2, 4,6 bilhões de dólares. Então, a gente tem que associar essas informações de I e J com a interpretação do exercício que ele falou. Então, está aqui o gabarito. O país 2, por quê? Porque exportou 4,6 bilhões, que superou os demais. E o item B, o país que mais importou. Ora, se a linha está exportando, é porque a coluna está importando. Então, o país que mais importou é o estudo das colunas. O país 1 é coluna 1. O que significa esse 0 aqui? Esse 0 é a exportação do país 1 que recebeu do próprio país 1. É 0, porque nenhum país exporta para ele mesmo. O que significa esse 2,1? É o quanto o país 1 exportou para o país 2. O que significa esse 0,9? A exportação do país 3 pelo país 1. Não é? Não é a linha aqui. Aqui é linha 1. Então, a linha 1 exportando para o país 3. Então, se aqui é coluna 1, ó, coluna 1. Então, país 1 exportou 0, país 1 exportou 2,1, coluna 2, tá aqui, coluna 2. Coluna 1, tá aqui, estou nessa linha aqui. O país 1 exportou 0 para ele mesmo, exportou 2,1 para o país 2 e exportou 0,9 para o país 3. Por quê? Porque o país, a linha exporta e a coluna importa. Então, se a coluna aqui é 1, é tudo o que o país 1 importou. Então, o país 1 importou 0 dele mesmo, o país 1 importou 2,1 do país 2 e o país 1 importou 0,9 do país 3. Importou. Aqui, o país 1 importou
1,2. O país, coluna 1, 1,2. A linha, o país I exportou. Tá. Então, esse 1,2 aqui é a linha 1. Então, e a coluna 2. Então, é o que a importação que foi correspondente é o que o país 1 importou. Espera um bocadinho, gente. O país que mais importou. Então, quais foram as importações do país 2? Foi 1,2 do país 1, 0 dele mesmo, e 3,2 do país 3. Quais foram as importações do país 3? Foi 3,1 do país 1, 2,5 do país 2 e 0 dele mesmo. Então, essa é a interpretação. Então, vamos lá. Quando você fala de coluna, você fala de exportação. Então, coluna 1, exportação. Importação do país 1, importação do país 2, importação do país 3. Então, o país 1 importou 0 dele mesmo, importou 2,1 do país 2 e importou 0,9 do país 3. O país 2 importou 1,2 do país 1, 0 dele mesmo e 3,2 do país 3. Fazendo essas contas, o país 3 foi que importou mais, porque ele importou. Ele importou 3,1 do país 1, 2,5 do país 2 e 0 dele mesmo. E o significado dos zeros da diagonal principal é que, se esse zero é A1, 1, o que é A1, 1? 1 importando para 1. Então, ninguém importa para ele mesmo. Então, não há importação nem exportação de um país para ele mesmo. Então, estamos finalizando aqui a correção da lista 1.